Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Olharemos alguns comandos de console no Debian, e se você assistiu o vídeo anterior, já sabe utilizar o ls para ver arquivos no diretório. Para ter uma experiência mais completa, eu estou com o Oracle VM VirtualBox. Estou uma instância do Debian. Eu vou iniciar ela aqui. Só para você ver que você pode estudar Linux sem precisar ter uma máquina dedicada. Estou deixando dar todo o login dele, porque eu gosto de ficar vendo as mensagens do Linux. Se você quiser, você pula depois. Já está com o meu usuário aqui, minha senha. Tá ótimo. Então, como que nós acessamos o prompt? Se você se lembra, se você já tiver aqui, tá ótimo. Senão, você digita aqui terminal. Aí você vai usar esse terminalzinho aqui. E o terminal magicamente aparece na tela. Então, vamos lá. Primeiro comando, cd barra. O comando cd, que significa change directory, irá mudar o diretório que você está para o diretório digitado. No caso aqui do cd barra, irá para o diretório principal do sistema. Se nós dermos um ls-la, esse é o diretório principal do sistema Debian. Se eu der pwd, ele está dizendo que eu estou no diretório principal. Então agora eu vou entrar num diretório que a maioria dos usuários comuns tem acesso. Se você tentar entrar em um diretório e informar uma mensagem de erro, ou se depois de entrar nele você não conseguir visualizar os arquivos, é porque você não tem permissão. Então eu vou entrar aqui. Qual que é o diretório? TMP, que é esse que está aqui. Ó. Então como é que eu entro nele? cd tmp. Como ele está no diretório abaixo do que eu estou, eu posso entrar com o cd e só o nome dele. Se eu tivesse em outro diretório, por exemplo, eu estou no meu diretório Home Wagner aqui. Eu dei o cd sem nada, ele foi para o diretório do usuário, que é Home Wagner. Se eu digitar cd-tmp aqui, não vai funcionar, porque eu não tenho um diretório tmp dentro do diretório Home e diretório Wagner. Ele está fora. Como é que eu faço para acessar? Já que ele está dentro da mesma árvore do Home. cd barra tmp. Viu? Já estou no diretório. Se eu der um pwd, estou no diretório tmp. Então, esse é um diretório de arquivos temporários. Quando você desligar o sistema, provavelmente ele será apagado. Tudo que está aqui vai ser apagado. Se o seu prompt não mostrar o diretório corrente, você pode utilizar o pwd, que foi o que eu acabei de falar. Está aqui. Que às vezes o prompt é isso daqui. Ó. Às vezes essa configuração não está correta na sua máquina. Embora se você tenha configurado para instalar o Debian, vai estar certinho. Então, se você não conseguir ver por aqui, por exemplo, é só você dar um pwd e você vai ver o diretório que você está. Então, agora nós podemos entrar em subdiretórios, simplesmente digitando o seu caminho. Por exemplo, vamos voltar para o diretório principal. cd barra, estou no diretório principal, vou dar um pwd. Está aqui. E agora eu quero entrar no cd. Eu posso não colocar o barra tmp, porque eu já estou dentro dele. Vamos colocar o barra só, ele já está aqui, né? Vamos dar um ls, ó, o tmp já está aqui. Então ele está abaixo do diretório. Eu posso entrar com ele assim. Mas em geral o pessoal gosta de fazer assim, ó. Já colocar a barra no início, porque aí em qualquer ponto que você tiver ele funciona. Então eu posso dar um cd-tmp barra ponto x11, que é um subdiretório que tem aqui, e dar o enter. Se eu der um pwd, eu estou dentro do subdiretório x11. Está ali. Agora, quando você criou o seu usuário, foi criado um diretório padrão para ele. Foi o que eu te mostrei anteriormente. Se você não sabe qual é só você dar o cd sem nenhum argumento, dar um pwd. Esse é o diretório que foi criado para o seu usuário. No caso, é o Home Wagner. Quer ir para o Home e ver que outros usuários têm? cd barra home. ls-la. Tá, só tem o usuário Wagner. Tem outra forma de fazer, por exemplo, vamos dar um cd aqui. Eu estou no usuário Wagner de novo. Ó. Agora eu quero ir para o Home sem dar o barra. Então eu dou um cd barra normal, eu vou para o diretório principal, aí eu dou um cd home aqui. Eu estou dentro do diretório Home. ls-la. E posso dar um cd Wagner, se eu digitar corretamente, né? cd Wagner, e eu vou para o diretório que está abaixo. Se eu der um pwd, você vai ver que está ali Home Wagner, sem muitos problemas. Deixa eu dar um clear aqui para apagar a tela. Então, para voltar ao diretório do seu usuário, caso você esteja num outro diretório, você pode digitar cd sem parâmetros ou um cd com til. Por exemplo, vamos lá no tmp, barra tmp. Está aqui. Eu quero voltar para o meu diretório do usuário. Dou um cd. Certo? Voltou para o diretório do usuário. Está aqui.
Ou então eu posso vir aqui, ó, estou no tempo de novo, posso dar um cd til. Embora isso não seja muito comum, tá? Você usar o cd til. É mais fácil eu dar o cd sem argumentos, que é como o Linux tende a que você tenha facilidades a digitar, ficar digitando muita coisa sem necessidade não é muito interessante. Então, mas se você der o cd til, ele também voltará automaticamente para o seu diretório principal. Aí vamos dizer que você tem que voltar para onde você estava. E se for um diretório muito grande ou com vários subdiretórios, você não vai ficar lembrando de digitar, ou vai digitar incorretamente, ou não vai querer fazer. O que você faz? Eu queria voltar no TMP. Ao invés de eu dar cd/tmp, eu posso dar um cd traço. Ele automaticamente vai voltar para o diretório TMP. Inclusive ele até mostrou aqui, ó, que ele foi para lá. Vamos voltar para o meu diretório normal aqui. Com o tempo, você vai sabendo os diretórios onde eles se encontram. Assim, ou você pode digitar o caminho completo, ou digitar ponto, ponto para encurtar. Por exemplo, vamos fazer aqui, ó, o diretório TMP, que a gente estava, nós vamos voltar nele. Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, eu vou dar um cd barra, estou no diretório principal. Eu vou dar ou um clear ou um Ctrl L, aí ele vai apagar a tela, tá? Então eu vou dar aqui cd usr, certo? Vamos dar um ls aqui só para deletar o conteúdo. Tem esses subdiretórios aqui. Agora eu vou dar um cd barra, vou para o diretório principal e vou para o tmp, certo? Naveguei para o tmp. Se eu utilizar o ponto, ponto em qualquer lugar do caminho do diretório, estamos dizendo que estamos voltando um caminho no diretório. Como que é isso? Eu poderia chegar aqui, como é que eu iria para o diretório user de novo? Eu daria cd barra, depois eu daria cd user, certo? Então eu estou voltando um diretório e entrando no outro. Não é isso que você está fazendo? Você está voltando para o diretório principal e depois está entrando num diretório dentro do principal. Então você voltou um em relação ao TMP, você voltou um e entrou no outro. Como que você faria com o ponto, ponto? Você daria cd, ponto, ponto, barra user. O que você está fazendo? O ponto, ponto está dizendo para você voltar a um diretório e depois a barra está dizendo que depois que você voltou, você entra nesse diretório user. Tá? E ao invés de você fazer em 2 passos, você está fazendo um passo só. Então, ponto, ponto, volta para o diretório anterior, barra, entre no diretório que eu estou pedindo a partir do anterior. Se der um enter, estou lá no user. Lá. Então, esse parâmetro ponto, ponto funciona com todos os comandos que utilizam o diretório. Vamos voltar para o diretório do usuário. Estou aqui. pwd, está aqui. Para criar um diretório dentro do diretório corrente, utilizamos o mkdir, que significa Make Director. Então, mkdir, vamos ver o diretório primeiro, onde eu estou? Estou no diretório Wagner. mkdir test. Se eu der um cd test, estou dentro do diretório. Se eu der um pwd, está ali, ó, home Wagner test. Se você quiser ou precisar, pode solicitar uma resposta da criação do diretório. Em geral, quando você está utilizando uma shell script, e às vezes é útil saber se o diretório foi criado ou não. Então vamos criar um diretório embaixo aqui, mkdir-v, que é verbose, ou seja, me mostra o que você está fazendo, T1, por exemplo. Ele me mandou uma mensagem aqui, ó, mkdir create directory T1. Quando você está usando script, às vezes é interessante ter uma resposta para ver se realmente foi feita a criação, se você tem permissão ou coisas do tipo. Vamos dar um ls-la, está aí o diretório T1. Você não precisa criar um diretório, entrar nele, criar outro diretório e assim por diante. Se você quiser criar uma sequência de diretórios, você pode usar o "-p" do makedir. Aliás, se você quiser saber os comandos que o makedir tem, você pode dar um main makedir. O main ele é um help de todos os comandos que tem no Unix, ou pelo menos 99% deles. Se for instalado corretamente, o help está lá. Então ele tem todas as opções aqui, ó, que você vai precisar no makedir. Se eu der um key aqui, eu saio. Então vamos criar uma sequência de subdiretórios. Então mkdir -p, quer dizer, eu quero que você crie uma sequência de subdiretórios. Vamos criar o subdiretório T2, dentro dele o subdiretório S1 e dentro do S1 o SS1. Parece que criou. Se eu der um ls-la, o T2 está lá. Se eu der T2, o S1 está lá. Se eu der S1, o SS1 está lá. Então ele criou uma sequência de subdiretórios. Foi criado direitinho. Se você quiser, você pode usar o "-v", que é o verbose, para ver se ele fez direito. Como que seria? mkdir
menos V, menos P, T3, S1, SS1. Ele deu uma mensagem para cada diretório. Primeiro ele criou o T3, depois o S1, depois o SS1. Então, está pronto aqui, foi criado o diretório. Assim como podemos criar um diretório, também podemos apagá-lo, evidentemente. Vamos dar um ls-la. Tem o T1 ali, vamos apagar ele. rmdir, que é remove directory, T1. Não mais do que magicamente, o diretório sumiu. E também podemos apagar a árvore de diretório, assim como foi feito para criá-la. Ao invés de você, por exemplo, aqui no T2, aí S1, SS1. Ao invés de você entrar no S1, apagar o SS1, entrar no T2, apagar o S2 e depois entrar no diretório teste, apagar o T1, quer dizer, você vai fazer 3 removes aqui para apagar 3 árvores, você pode também, assim como você deu o mkdir-p, o rmdir-p também. rmdir-p, T2, S1, SS1. Vamos dar um ls. Olha lá, T2 sumiu. Toda a árvore dele sumiu. Então apagou tudo. Talvez você encontre mais opções nos comandos mostrados aqui, porque depende do seu Unix e dos pacotes utilizados. Se você quiser saber mais sobre eles, é só você dar ou um main rmdir, por exemplo, está aqui, ou um rmdir ou qualquer comando --help. Ele também vai te dar um help do aplicativo, não do main. O próprio programa vai te trazer um help, caso ele tenha, evidentemente. E o main vai trazer o help do sistema, né, que foi configurado dentro do sistema. No Linux, ou no Unix de uma forma geral, você tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, se você quer escrever um help grande, você dá... Vou colocar mkdir, tá? Só para ser diferente. mkdir --help. Toda vez que tem traço, você tem que escrever uma palavra inteira. Se você der, deixa eu ver se o rmdir tem, né? Se você der rmdir -h, ele te deu um help dizendo que ele só tem essa forma aqui. Mas no Unix, quando você tem traço, geralmente você escreve uma palavra. Quando você tem um traço só, é uma letra, seguida de opções, evidentemente, se tiver, né? Então é coisa do Linux. Então, traço é uma palavra inteira e só o traço uma letra. Se errado, né? Só o traço uma letra. Então, por exemplo, ls -help. Ele trouxe um help grande aqui, né? Como você pode ver. Se eu der um ls -h, ele deu um... Na verdade, o "-h" aqui acabou sendo um comando dele mesmo. Mas, em geral, você pode ver aqui, ó, no próprio help do ls. Ó, se você digitar um traço "w", é a mesma coisa que digitar -- "edit". Se você digitar... nem sempre as letras batem, tá? Mas se você digitar um traço "s", é a mesma coisa que traço "size". Tá vendo? Então, são essas opções que o Linux te traz. Um traço, uma letra, 2 traços, uma palavra inteira. Mas isso depende de cada aplicativo, tá? Então, copiar arquivos também faz parte do processo de utilizar o terminal. Criaremos um arquivo com o comando touch, que só cria um arquivo vazio. Qual que é a sintaxe dele? Vamos dar um ls primeiro, para ver se está tudo aqui. Ó. Não tem nada, né? Então, vamos dar touch arquivo1.txt. O que ele fez? Vamos dar um Ctrl L para apagar a tela. Ele criou o arquivo, ó, com 0 byte. O que ele fez? Ele só criou a entrada de nome, não tem conteúdo o arquivo. Isso é o que faz o touch. Você pode achar besteira, mas esse touch aqui é muito utilizado, principalmente quando você tem uma rotina que o arquivo tem que existir antes dela começar a executar. Então, às vezes, como uma rotina é de terceiros, ou você não quer mudar ela, ou não pode por alguma coisa, ou a falta do arquivo significa que há um problema de processamento, isso com o tempo você vai entendendo, tá? Então você cria uma rotina que ela dá um touch no arquivo, dá um touch no arquivo e já cria ele sem nada. Quando a próxima rotina for buscar, ele sabe que se o arquivo está lá criado é para fazer o processamento, é para colocar conteúdo nele, ou seja lá o que for. Então, se você não criou o arquivo e a rotina entrar e verificar que o arquivo não está lá, significa que tem algum problema, a rotina para. Isso é muito comum, tá? Quem mexe com Unix. Então, criamos um touch aqui no arquivo. Ele já está criado e vamos copiar ele de arquivo 1 para arquivo 2. Uma coisa bem simples, né? Como que nós vamos fazer? cp, que é copy, abreviação de copy, arquivo 1
para arquivo 2. TXT. Tivemos um ls, voilá, o arquivo 2 está lá. Claro que com todo o conteúdo que tem, que no caso é nada. Agora vamos fazer o seguinte. Você está vendo que tem um diretório T3 ali, né? Então vamos fazer aqui, ó. Tá vendo aqui o T3? Vamos fazer um copy arquivo 1 txt T3. Como o CP identificou que o destino era um diretório, ele só fez a cópia sem perguntar o que fazer. Se nós entrarmos lá, T3, o arquivo está lá. Sabe aquele negócio do ponto para ir de um diretório para outro? Vamos procurar onde é que está o arquivo 1, por exemplo. Vamos entrar aqui no T3. Eu vou apagar aqui, tá? O RM, que é remove arquivo. Ele apagou o arquivo. Se eu der um ls-a, ele não está mais aqui. Tá, eu apaguei o arquivo. Como que a gente vai fazer agora para achar o arquivo 1? Eu posso dar um ls-la, ele não está aqui. Mas se eu der um ls-la ponto, quer dizer que eu estou tentando olhar um diretório antes de onde eu estava, não é? Ele me mostrou o diretório anterior. Então o arquivo 1 está lá. Certo? Você pode ainda dar um ls, por exemplo, barra ponto. Ou seja, me mostra o diretório anterior, depois me mostra o diretório, vá para o diretório anterior e depois o anterior a ele ainda. Quer dizer, eu vou subir 2 caminhos no diretório. Se eu der um ls, ó, praticamente ele foi para o principal. É muito difícil, né? Então agora vamos copiar do diretório anterior para cá. Podemos fazer dessa forma aqui, ó. Deixa eu apagar a tela. O arquivo não está aqui, eu posso fazer cp barra arquivo. Quando eu começar a digitar e der o tab, ele já vai me mostrar que o arquivo está lá, ó, porque ele já entendeu que o diretório existe. E posso dar arquivo 1 txt. Se eu der um ls, o arquivo 1 está lá. Vamos remover ele novamente, arquivo 1, remove, né, rm. Agora nós poderíamos fazer, esse daqui é um modo longo, de você digitar o caminho inteiro dele e o nome dele inteiro também. Tem um caminho mais curtinho. Como que seria isso? Seria, vamos apagar a tela, cp barra arquivo 1 txt ponto. Se eu der um enter, dar um ls, o que aconteceu aqui? Mais uma informação, né? Se o ponto, que é isso aqui, né? Ó, tá vendo isso aqui, ó? Esse ponto aqui, ele é um diretório anterior, o ponto é o diretório atual. Por isso que quando eu coloquei ponto aqui, ele entendeu que era para copiar para o diretório atual. Todos os diretórios têm o ponto e o ponto. O ponto significa que é onde eu estou, o ponto é o diretório anterior. É assim que o sistema de arquivos navega, não importa se é Windows ou Linux. Ele tem que saber onde ele está e tem que saber para onde ele vai. No caso, o diretório anterior a ele, né? Então, o ponto é o anterior e o ponto é o atual. Muito simples, né? Então, vamos dar um RM de novo aqui. Aí mais uma explicaçãozinha sobre ele. O RM apaga o arquivo, né? O diretório. Ele é um comando muito perigoso, então tenha muito cuidado ao utilizá-lo, pois o Linux ou o Unix não tem lixeira. Se apagou, acabou. Você nunca mais recupera ele. Ou assim, se for uma coisa muito importante, você vai levar o HD para alguém, o cara vai passar um monte de programa especializado e vai recuperar. Mas uma vez que você deu RM e você começou a gravar outras coisas no HD, você já perdeu o arquivo, ninguém mais recupera. Então o RM é muito perigoso, tenha muito cuidado. Ele tem parâmetros, mas não vou mostrar agora porque suponho que você está começando. Então utilizar o Linux pode fazer com que você escreva algo errado se você ficar utilizando muitas opções do RM. Porém, fique à vontade para verificar essas opções, mas não as utilize até fazer vários testes de funcionamento em um diretório de teste. Então vamos voltar aqui para o diretório. Como é que eu volto para o diretório anterior? Aqui? Bom, cd, estou no diretório anterior. Você entendeu como é que funciona o ponto aqui? Uma coisa que eu falei para você também, cp arquivo. Você não está vendo, mas quando eu começo a digitar aqui, dou um tab, ó, ele completa para mim o que tem no diretório. Se eu der mais tabs, ele mostra para mim as opções. Isso é muito interessante, né? Então, o último comando que veremos agora é o mover arquivo de um diretório para outro. Você viu copiar, e agora você vai ver mover. Ele é igual ao cp, só que ele move, nada de extraordinário. Então, vamos entrar aqui no T3. Eu posso... vamos entrar no S2 aqui, só para você ver uma coisa. No S1. No S1 aqui, ó, beleza. Eu quero copiar mover do teste o arquivo 1 aqui para dentro.
Então, como que seria? É um mover, ponto, ponto. Se eu der um tab, ele vai me dizer, ele vai tentar completar para mim, mas eu não quero que ele faça isso. Eu quero dar o ponto, ponto, barra. Quer dizer, ele estava no S1, ele foi para o T3. Só que não está no T3, está no teste. Então é ponto, ponto de novo. Quer dizer, sobe mais um. Barra. Aí se eu der um tab, ele vai me dar as opções que estão lá dentro do diretório. Se eu der um arquivo, txt, ponto, ele vai copiar. Ele vai subir um diretório acima do que eu acabei de subir, vai pegar o arquivo e copiar para mim. ls-la. Você achou muito complicado esse negócio de ponto, ponto e de ponto? Se você achou complicado, eu aconselho você a olhar o vídeo de novo, fazer alguns testes, ver se funciona do jeito que você achou que funcionava, porque no Linux as coisas elas não são complicadas, mas se você fizer errado, para desfazer é complicado. Apagar um arquivo que você não queria, por exemplo, se você não tiver um backup dele, isso é complicado. Talvez você não consiga recuperar. E ele reforça muito a utilização de backups. Se você está pegando um arquivo de um lugar para outro, quando você está fazendo shell script, por exemplo, em geral a gente gosta de copiar o arquivo, testar se a cópia foi bem sucedida e depois apagá-lo. A gente não move direto. Embora se o move não consiga fazer, ele não extraia o arquivo, há situações mal programadas no shell que você pode mover o arquivo, aí depois passa uma rotina de limpeza e estraga tudo. Então aconselho você a fazer bastante teste, brincar bastante no Linux, que a curva de aprendizado dele no terminal não é pequena. Eu não diria longa, mas ela é média. Então esses foram os comandos básicos para começar a mexer no shell. Foram opções simples, não utilizei todos os recursos dos comandos, porque entendo que você está começando, e as sintaxes mostradas aqui são as básicas para você não apagar todo o sistema operacional no seu primeiro dia, né? Por favor. Se você assistiu lá o jogador número 1, no final o cara fala, tenta não apagar o sistema inteiro no primeiro dia, né? Então é a mesma coisa que estou fazendo aqui, né? Então, conforme formos avançando, os comandos serão mais avançados também. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado!